Houve um homem que simplesmente desapareceu. Ele não morreu, não deixou corpo, não deixou túmulo, apenas sumiu da face da terra como se tivesse sido arrancado da realidade. O seu nome era Enoque. E a Bíblia conta que ele andava tão perto de Deus que não podia mais permanecer entre os homens. Essa é uma das histórias mais misteriosas de todas as Escrituras. Um enigma que atravessa séculos e continua despertando a mesma pergunta: o que realmente aconteceu com o homem que caminhou lado a lado com o Criador? E antes de entrarmos nesse mistério, quero te pedir algo importante. Se você gosta de mergulhar em histórias bíblicas intensas e quer descobrir segredos pouco falados da palavra, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é feito para que você se aproxime mais de Deus através de narrativas que prendem o coração e revelam detalhes que muitos nunca ouviram. Deixe também o seu like, porque isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, buscam respostas para a alma. Enoque nasceu numa geração marcada pela escuridão. Era descendente de Sete, bisneto de Adão, e cresceu em um mundo onde a humanidade se afastava rapidamente de Deus. A violência, a idolatria e a corrupção já tinham se espalhado como uma doença, e a maioria buscava apenas riquezas, prazeres e poder. Mas Enoque não se conformou. Ele escolheu um caminho diferente. Decidiu andar com Deus, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente, ser visto como estranho por seus familiares, recusar convites e enfrentar zombarias. Enquanto todos se afastavam, ele se aproximava. Enquanto muitos se corrompiam, ele permanecia puro. Era como uma chama solitária em meio a uma escuridão sufocante. O texto de Gênesis é curto, mas arrebatador. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pense no peso dessas palavras. Não há relato de morte, não há enterro, não há túmulo. Apenas um desaparecimento. Imagine alguém caminhando tranquilamente por um vale, conversando em oração com o Criador, sentindo a presença divina a cada passo, até que de repente ele não está mais lá. O chão permanece intocado, a paisagem silenciosa, mas o homem simplesmente some. Seus familiares devem ter procurado desesperados, chamando por ele em campos e montanhas, mas não havia sinal. Não havia corpo, não havia resposta. O Novo Testamento confirma essa cena misteriosa. O livro de Hebreus diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ele não foi encontrado. Isso significa que houve busca, houve gente que tentou entender, mas nada foi encontrado. O que restou foi o silêncio e o mistério de alguém que estava tão próximo de Deus que já não cabia mais no mundo humano. Mas por que Deus escolheu exatamente Enoque? Por que não outro homem ou outro profeta? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos. E talvez a resposta esteja menos na grandiosidade e mais na simplicidade. Enoque não era rei, não liderava exércitos, não governava multidões. Ele era, antes de tudo, alguém comum que escolheu viver de forma extraordinária. Ele decidiu caminhar em intimidade com Deus quando todos ao redor mergulhavam em pecado. E talvez seja justamente aí que está o segredo. Não se tratava de poder humano, mas de entrega total, de fé pura, de amor profundo pelo Criador. Muitos acreditam que sua vida foi um sinal antecipado, uma mensagem que atravessaria a história como uma chama acesa no meio da escuridão. Enquanto todos pensavam que a morte era o destino inevitável, Enoque surgiu como prova viva de que Deus poderia romper as regras do natural. Ele foi retirado do mundo como se fosse um recado do próprio céu, uma amostra de que existe um caminho além da sepultura para aqueles que vivem em santidade. Sua história também pode ser vista como uma resposta ao grito silencioso de uma humanidade perdida. O mundo daquela época se afundava em corrupção e violência, e a vida de Enoque foi como um protesto silencioso contra tudo isso. Ele não precisou erguer a voz em discursos inflamados
transformados, porque sua própria vida era o sermão. Cada passo ao lado de Deus era uma afronta às trevas que dominavam sua geração. Outros estudiosos afirmam que o desaparecimento de Enoque não foi apenas uma recompensa, mas uma advertência. Era como se Deus dissesse à humanidade: vejam, existe um outro caminho. Existe a possibilidade de escapar da morte, mas não da forma que vocês pensam. É preciso andar comigo. Enoque se tornou, portanto, uma profecia viva, um testemunho de que a proximidade com Deus muda não apenas a vida, mas o destino eterno. Há também a ideia de que Enoque foi levado porque havia alcançado uma intimidade tão profunda que já não havia mais espaço para permanecer no mundo físico, como se sua alma já estivesse tão conectada ao céu que a terra não pudesse mais segurá-lo. Ele era um estrangeiro entre homens, alguém que já não se encaixava nas lógicas humanas, porque seu coração já batia em sintonia com o eterno. O chamado Livro de Enoque amplia ainda mais esse mistério. Ali são relatadas visões de anjos caídos, guerras celestiais e portais que conectavam o visível ao invisível. É como se Enoque tivesse tido acesso a uma dimensão que a maioria dos homens nunca sonhou em conhecer. Ainda que não seja parte das escrituras reconhecidas, esse relato mostra como o nome dele se tornou símbolo de revelações ocultas, de segredos reservados aos que ousam se aproximar de Deus de maneira radical. Imagine como seria viver ao lado de alguém assim. Talvez as pessoas não entendessem seus silêncios, suas orações constantes, seu olhar fixo em coisas que os outros não viam. Talvez muitos o chamassem de louco, enquanto outros se sentiam intimidados pela sua devoção. Mas uma coisa era clara: havia algo diferente nele, algo que não podia ser explicado por palavras comuns. Alguns acreditam que Deus escolheu Enoque para mostrar que a verdadeira vitória não é conquistar reinos ou deixar heranças materiais, mas viver de tal forma que a eternidade se torne inevitável. Sua vida foi uma ponte entre o mundo terreno e o divino, um lembrete de que o ser humano foi criado para algo maior do que apenas nascer, trabalhar e morrer. Outros interpretam sua trasladação como um prenúncio daquilo que viria no futuro. Assim como Enoque foi levado, haverá um dia em que multidões serão arrancadas da terra em um evento que a Bíblia chama de arrebatamento. Nesse sentido, Enoque não apenas viveu uma história isolada, mas inaugurou um símbolo profético que aponta para algo muito maior. Há ainda os que acreditam que Enoque possuía um chamado específico que o mundo não estava pronto para suportar. Talvez Deus tenha confiado a ele visões tão intensas, segredos tão grandiosos, que sua presença se tornou insuportável para os homens comuns. Retirá-lo do mundo seria, então, uma forma de proteger tanto o próprio Enoque quanto aqueles que jamais entenderiam o que ele havia visto. Sua vida também nos mostra que não é a quantidade de feitos que impressiona a Deus, mas a qualidade da intimidade. Enquanto outros personagens bíblicos deixaram longos relatos de batalhas, milagres e governos, a história de Enoque cabe em poucas linhas, e ainda assim ele marcou a eternidade. Isso nos lembra que não precisamos de fama ou glória humana para sermos notados pelo Criador. Precisamos apenas andar com ele. Outro ponto fascinante é o contraste. Enquanto Adão, o primeiro homem, experimentou a queda e foi expulso da presença de Deus, Enoque, um de seus descendentes, encontrou o caminho de volta. Ele representa a esperança de que a comunhão perdida no Éden pode ser restaurada. É como se a sua história fosse um lembrete de que a porta do relacionamento com Deus nunca foi totalmente fechada. Muitos se perguntam como era o dia a dia de Enoque. Será que ele tinha rotinas de oração prolongadas? Será que recebia instruções específicas do céu? Será que ouvia a voz de Deus em cada detalhe da vida? Talvez nunca saibamos, mas o fato é que ele conseguiu algo que poucos conseguem: transformar a vida comum em um altar. Ele não viveu para os olhos dos homens, mas para o coração de Deus. É possível que Deus tenha escolhido Enoque porque sua fidelidade era inabalável. Num mundo dominado pela corrupção,
Ele não se vendeu, não se deixou contaminar, não trocou sua integridade por conveniências. Isso o tornou raro, precioso, incomum. E como uma joia rara que não pode ser deixada exposta, Deus decidiu guardá-lo em seus próprios tesouros. E no fim, talvez a explicação esteja naquilo que nunca poderemos compreender. Talvez Enoque seja o maior lembrete de que a vida não precisa ser longa para ser eterna, não precisa ser grandiosa para ser imortal. Basta ser vivida em intimidade com o Criador. Essa é a chave, esse é o mistério, esse é o convite que a história dele continua fazendo a cada geração. Andar com Deus até o ponto em que o mundo já não consegue mais nos segurar. Há escritos antigos, conhecidos como o livro de Enoque, que, embora não façam parte da Bíblia oficial, descrevem visões impressionantes. Ali, Enoque fala de anjos caídos, de portais celestiais e até de profecias sobre o fim dos tempos. São relatos que ampliam a aura de mistério em torno do seu nome. Afinal, como um homem simples teria acesso a revelações tão intensas? Será que foi por isso que Deus decidiu levá-lo? Será que seus olhos já tinham visto coisas demais para permanecerem neste mundo? Imagine a convivência com alguém assim. Vizinhos curiosos observando de longe, familiares confusos com sua devoção, crianças correndo atrás dele pedindo histórias. Mas nada explicaria o que aconteceu no final. O sumiço sem corpo, sem despedida, sem resposta. Um desaparecimento que atravessou gerações, ecoando até hoje como um dos maiores enigmas da fé. A verdade é que a história de Enoque não é apenas sobre um desaparecimento. É sobre o impacto de uma vida vivida em intimidade com Deus. Ele não deixou túmulo, não deixou ossos, não deixou restos mortais. Só deixou o testemunho de que andar com Deus muda o destino para sempre. E isso nos confronta, porque se ele pôde andar tão perto, significa que também podemos. Talvez não da mesma forma, mas com a mesma intensidade. E aqui fica a pergunta: você acredita que isso realmente aconteceu? Você acredita que alguém pode ter desaparecido da Terra porque estava tão próximo do Criador? Se essa história falou ao seu coração, é porque talvez você precise se lembrar que Deus não se esquece de você. Ele conhece cada passo, cada oração, cada lágrima. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva agora mesmo. Não é apenas um botão, é um convite para andar mais perto de Deus, para mergulhar em histórias que vão transformar sua forma de enxergar a fé. Se tiver coragem, venha caminhar com Ele através das próximas histórias. Porque quem anda com Deus nunca mais é o mesmo.